Você deve lembrar da época da mineração. Ah, não lembra? Você tá por fora. Não, não era muito dos hardware e tal. Pois é, existiu uma época e curiosamente ainda conseguiu casar com a pandemia do mal-ware humano, onde as placas de vídeo tiveram seus preços absurdamente inflados. Pera, mas já não tá caro a placa de vídeo? Sim, tá caro a placa de vídeo. A verdade é que ela nunca voltou aos preços que a gente praticava anteriormente, que a gente gostava de ver. A mineração, ela foi um episódio meio... Na verdade, foram booms da mineração, né? A mineração que a gente tá falando é a mineração de criptomoedas. E a mineração de criptomoedas, ela era feita com GPUs, né? Dentre outras, a gente tinha os Antminers lá, que eram os ASICs específicos. Mas chegou uma época que existia uma alta demanda pelas criptos. A mineração era feita com GPU. E aí, como vocês podem imaginar, isso gerou uma alta demanda, já que pagava-se muito bem para você criar uma máquina ou você destinar uma máquina especificamente para cripto. E aí nós vivemos uma febre muito louca. Parece muito um delírio coletivo, não parece, galera? Um delírio coletivo? Nós tivemos pandemia do mal-ware humano, todo mundo querendo comprar placa de vídeo, computador, fazer upgrade, porque ninguém saía de casa. E aí, na mesma época, ainda estoura, né, a mineração das criptos, com todo mundo comprando placa de vídeo. Cara, chegou uma época que a galera comprava notebook pra minerar. Não é que o cara comprava um notebook, ele comprava dezenas, centenas de notebooks pra minerar. A gente chegou a ver farm de mineração, que era assim, prateleiras e mais prateleiras com notebooks recém-adquiridos, zeradinho, só para mineração, cara. Então, assim, realmente parece um delírio coletivo, mas eu vou tranquilizar você. Aconteceu. E não foi só uma vez, foram duas. Vocês devem lembrar do recente, mas teve uma anterior, acho que foi em 2017, se eu não me engano. Também houve um boom da mineração e na época eram as RX 480, GTX 1060. E essas placas continuam rodando no mercado até hoje. A gente tem RX 580, que na verdade é uma 570, que pode ser considerada uma 480. E tem GTX 1060 reaparecendo. É um negócio que, sabe, tá se arrastando por muitos e muitos anos. E a gente ainda vai continuar vendo, por exemplo, RTX 3060 aparecendo daqui uns anos. Alguns chips que sobraram de mineração e outras placas. Inclusive a gente já viu mineradores modificando as placas para atender um novo propósito. Felizmente esse tempo ficou pra trás, né, galera? Você consegue comprar o Windows 10 Pro original pro seu PC com baita desconto se seguir esses passos. Primeiro, acesse o site da gvgmall.com que tá na descrição. Faz o login, coloca o cupom UNLOCK pra você ganhar 25% de desconto. Envia o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Segundo, copia a chave que você recebeu no e-mail, depois digita aí no seu sistema ativação ou activation, cola a chave de ativação que você copiou e pronto, já tá ativado. Depois desse processo você ainda consegue atualizar pro Windows 11 Pro de graça se quiser. E uma dica extra, com o mesmo cupom você também consegue desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site, é só clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo. Hoje a gente tem placas de vídeo menos caras, não baratas, mas menos caras. Mas eu tenho más notícias pra vocês. Boas e más notícias. Boas notícias pra quem fabrica placa de vídeo, ou GPU no caso. E más notícias pra quem compra, aqui nós todos. A nova onda da mineração se chama boom da IA, a inteligência artificial. Eu não preciso voltar a falar, todo mundo já tá cansado de ouvir sobre a inteligência artificial, mas e se eu disser pra vocês que isso é só o começo? Então eu vou dizer pra vocês, é só o começo. A tendência daqui pra frente é piorar ou melhorar, dependendo do ponto de vista. E assim como dizem, né, em relação a, por exemplo, a IA que já tá modificando, né? E a gente já consegue ver a parte de vídeos sendo criados, né? Antes eram imagens, na verdade primeiro eram textos, depois imagens, e agora nós temos vídeos de até 60 segundos sendo criados de forma bem convincente, na verdade. E tudo isso requer muita capacidade de processamento. E como isso vem acontecendo? Com GPUs. Não é exatamente o mesmo boom que a gente viu na mineração, porque sim, existem as farms de IA, e principalmente na China tem acontecido isso, inclusive eles foram lá e eles modificaram, por exemplo, a RTX 2080, né, 2080 Ti, colocando mais VRAM para conseguir trazer uma capacidade de processamento maior para IA. Então existem as farms de mineração meio caseiras, que não são caseiras, né? Vocês entenderam? Não é exatamente o chip específico para aquilo, as pessoas estão meio que adaptando. Obviamente que se for interessante, por exemplo, uma 4090, eles vão pegar uma 4090 e colocar para mineração, porque o que você ganha de dinheiro é muito mais do que o que vale o produto de fato. Ele rende dinheiro para você. E o que rende para você uma RTX 4090 além de horas de diversão? Horas de diversão, a não ser que você trabalhe com ela. Já para IA, pode gerar dinheiro de verdade, para você comprar mais hardware e ganhar mais dinheiro, e mais hardware, e mais dinheiro, mas é o tal do farmar. Eles estão farmando dinheiro de verdade no mundo real. Claro, existe essa concorrência, por assim dizer, tanto que nós tivemos alguns problemas relacionados, por exemplo, à exportação de hardware para a China. A Nvidia, né, enfrentou alguns problemas com a RTX 4090 e lançaram a RTX 4090D, versão Chinese Democracy, ou dragão chinês, e foi justamente para burlar, né, essas restrições de chips que seriam vendidos para a China para inteligência artificial. Então existe uma disputa muito grande nesse momento, né, e um medo, na verdade,
dos Estados Unidos, dessa concorrência que existe lá. E, de certa forma, é desleal, já que na China é um pouco diferente como funciona a questão de patentes, né? A verdade é que a gente passa agora por um momento embrionário da IA. Eu sei que parece, imagina, mas estamos ganhando muito dinheiro, mas eu acho que a tendência é ficar muito maior do que a gente vê hoje. Muito maior do que a gente vê hoje. E aí vocês perguntam, tá, e o que tenho eu a ver com isso? Além de fazer umas perguntas pro ChatGPT tentar resolver o meu trabalho. Como isso afeta o nosso dia a dia, de nós, gamers? Tudo isso tá relacionado a chip, no fim das histórias, né? Quem que fabrica isso? Temos várias fabricantes de chips para IA, mas sabe quem é a maior fabricante, uma das que mais lucra no momento? Você conhece, talvez você até tenha um desse em casa. Não o mesmo chip, mas você tem um chip com o mesmo DNA. Nvidia. Nvidia é a resposta. Pois é, galera, a Nvidia está ganhando um pouco de dinheiro em relação aos seus concorrentes com inteligência artificial. Eles apresentaram aqui, inclusive, né, o relatório fiscal deles do quarto trimestre de 2023, ou seja, o último trimestre de 2023. A receita da empresa cresceu em 22% comparado com o trimestre anterior, o que por si só já é respeitável para uma empresa do porte da Nvidia. Mas em comparação com o ano anterior, o crescimento foi de 265%. O que cresce 265% de um ano pro outro? Eu não sei, não sou especialista em mercado, mas me parece muita coisa. Se o preço de qualquer coisa no supermercado subisse 265%, eu estaria passando muito mal e procurando alternativas. Mas se você acha que isso é pouco, assim, pô, mas 265 nem é muito. O lucro da empresa subiu em 769% comparando o mesmo trimestre do ano passado. É muita coisa. E é interessante porque a gente tem a parte da divisão de como ficou os lucros da empresa, né? Só pra vocês terem uma comparação, não precisa entender nada de mercado, tá? Eles fizeram um gráfico justamente pra você entender. Foi o Economy App que fez esse gráfico aqui. Então, pra vocês terem uma ideia aqui, né? O gaming representava 2 bilhões. Data Center, 3,8 bilhões, o que já era aproximadamente o dobro do que se ganhava um gaming. Gaming justamente placa de vídeo ou semi-custom voltado para esse mercado. Automotivo, 0,2 bilhões, OEM e outros é super baixo, né, 0,1. Visualização profissional, meio bilhão. Metade ainda era gaming, praticamente. Obviamente que ainda tem os outros aqui, mas você quer Quirela. E aí a gente consegue aqui dar uma olhadinha, por exemplo, como que ficou agora em 2024. Subiu um pouquinho para games, 2,5 bilhões, né? Data Center saiu de 4 para 10,3 bilhões. O que é bastante coisa, não sei se vocês conseguem fazer um cálculo bobo assim, mas estamos falando de bilhões. É um aumento muito grande, galera. Isso tem um impacto direto no mercado doméstico, no nosso mercado. E não, eu não tô falando da Nvidia simplesmente tentar enfiar um chip com inteligência artificial pra gente, porque eles já fizeram isso. Se você tem uma RTX, ela já tem uma seção de inteligência artificial. São os Tensor Cores, dentre outras coisas, trabalham a parte do DLSS, do upscaling. Então esse é só um exemplo. A Nvidia hoje, nas Big Techs, é a terceira maior do mundo. Eu sei que você pode pensar, mas a Nvidia sempre foi grande. Não, calma. Ela não era tão grande. É a terceira maior. Ela só tá atrás da Microsoft e da Apple. Só dessas duas. Ela ultrapassou a Intel. Vocês têm noção? A nossa percepção, ela é um pouco ofuscada em relação a como as coisas realmente acontecem, né? A realidade, de fato, porque a gente acha que a Intel não é tão grande, porque a Intel não faz placa de vídeo, não tem... Não tô falando de mercado de GPUs, eu tô falando do mercado como um todo. A Nvidia hoje é maior do que a Intel. Já era maior que a AMD, obviamente, mas ela ultrapassou a Intel e ultrapassou todo mundo. Isso aqui é só o começo, galera. A Nvidia vem crescendo ano a ano de forma vertiginosa. É assustador ver o crescimento. E a gente consegue ver um pouquinho dessa evolução em como a IA tem se desenvolvido, né? Então, como eu falei, a gente começou com prompts de texto, uma IA bem burra. A IA hoje é bem mais eficiente, ainda comete vários erros, óbvio. Mas, de novo, já faz imagens. Mostrei pra vocês o vídeo do Will Smith comendo espaguete. Pois é, evoluiu pra esses vídeos que agora a Sora faz. E, de novo, isso é o pior que a gente vai ver dessa tecnologia. Como isso afeta o nosso mercado? O Jensen já veio falar que a Nvidia espera que as GPUs Blackwell, vão ser a próxima geração. Então ele já tá dizendo que no lançamento essas GPUs devem ter uma demanda muito alta e provavelmente a Nvidia não vai ter capacidade de entregar essas GPUs. E assim, eu não vou fazer sensacionalismo aqui, porque isso realmente, como foi dito, é uma coisa normal, galera. Todo lançamento de GPU é assim. O que eu acho que vai acontecer é que isso vai se estender por um período muito maior. E calma, eu estou falando de data center ainda, não tô falando para desktop, não tô falando para placas de vídeo para desktop ou para notebook. Ainda para data center isso deve acontecer, mas deve ser amplificado isso. Por quê? A busca por um chip mais eficiente de inteligência artificial, ela é muito grande. É meio triste dizer isso, mas quanto mais você compra, mais você... Ai, o Jensen tá certo, é tão triste, mas é verdade. Quanto mais você compra, mais você economiza. Você tá comprando chips mais modernos, mais
eficientes e mais capazes. Então, com o que você faz com um chip, talvez ele seja capaz de fazer o que 2, 3 faziam. A nova geração de GPUs para data center da Intel, da NVIDIA, deve trazer um avanço ainda maior e uma demanda muito grande. Já existe hoje uma fila para você conseguir comprar GPUs da NVIDIA para data center, para inteligência artificial, para data center no geral, mas a finalidade tem sido essa. Empresas gigantescas estão comprando da NVIDIA. Já falamos sobre isso há algum tempo. A NVIDIA, inclusive, mudou o seu foco. Ela disse que agora ela é uma empresa de IA. Ela não é uma empresa mais de placas de vídeo gamers, nem nada do tipo. Ela é uma empresa de inteligência artificial. E claramente, se não for claro para vocês nesse gráfico aqui, GPU Gaming deixou de ser o foco principal da NVIDIA. Não quer dizer que eles vão abandonar o mercado, nem de longe, porque, de novo, ainda são 2,5 bilhões. É muita coisa para qualquer empresa. Mas, definitivamente, o foco tem que ser outro. O foco tem que ser esse aqui, ó. Data Center. As GPUs para data center, na verdade, as GPUs para desktop, elas costumam herdar muitas características das GPUs para data center. Inclusive, os Tensor Core surgiram para data center, depois elas vieram para as Tesla na época, depois vieram para as Titan e depois agora vieram para desktop. É mais ou menos como acontece com a NASA. Os caras vão para o espaço e de repente a gente tem silver tape para remendar o seu Kicks. Entendeu? É o que eu imagino que deve acontecer também com as GPUs para desktop. A gente deve herdar muito das tecnologias e características das GPUs NVIDIA. E com isso a gente deve herdar também muitas das dificuldades de suprimentos. Se falta GPU para data center, vai faltar GPU para desktop. Se serve como consolo, os últimos lançamentos da NVIDIA não têm empolgado muita gente por conta do preço. E eu acho que inclusive tem sido uma estratégia deles para segurar um pouco a demanda. Não é como se eles não tivessem margem. Claramente eles têm margem. Essa margem aumentou muito durante a pandemia. Por quê? Porque você poderia cobrar mais caro pelo mesmo hardware simplesmente porque ele não estava disponível. E o pior disso tudo é que não existe concorrência. A NVIDIA tá passando agora, não a próxima, mas a geração seguinte, ela deve trazer para data center um mix de ARM nas suas GPUs. Então tem aqui, ó, vai se chamar o Super Chip, terá ARM Cores, ARM com GPU. Então ele vai ser justamente, como o próprio nome, um Super Chip. Por quê? Porque ele vai mesclar duas tecnologias, duas instruções, o que vai deixar preocupado os seus concorrentes. A NVIDIA ela até tem concorrência. Por exemplo, a AMD está lançando agora, né, GPUs para data center. A Intel está trabalhando também em GPUs para data center. A gente já tem as primeiras funcionando. E a Intel também está focando muito, muito em IA. Não só a Intel, como a AMD, como outras fabricantes. E fabricantes que trabalham também com ARM. A NVIDIA simplesmente está pegando as duas concorrentes, suas duas concorrentes diretas, ARM e GPU, e mesclando isso para vender um produto. Ou seja, não existe previsão de um desafiante à altura da NVIDIA, pelo menos a curto prazo. O que significa que a gente pode ter aí um reflexo no mercado doméstico. A NVIDIA, eu não acredito que a NVIDIA vai deixar de desenvolver GPUs gamers, né? Porque é um mercado muito importante e porque obviamente ajuda, né? Um co-desenvolvimento e tudo mais. O problema para data center e o problema para vocês é o mesmo, falta de concorrência. Para data center isso deve mudar em breve. A gente deve ter alguma concorrência por parte da AMD e por parte da Intel. Eu digo concorrência séria, não que a gente tem hoje. Existe, mas ela é muito pequena. Mas isso deve demorar para refletir no mercado doméstico, porque claramente as empresas estão de olho nisso, e não na fatia pequena que tem do mercado de placas de vídeo para desktop, para notebooks, mercado doméstico. Eu não sei quando, nem posso prever. Mas se fosse para chutar, eu diria que isso vai refletir no mercado doméstico do mesmo jeito que refletiu a mineração. Eu acho que vai faltar GPU em algum momento. Ou ainda que não falte, pode ser pior, pode subir o preço, ou as duas coisas. Quando tem escassez e demanda pelo produto, isso aumenta muito o preço. E aí eu pergunto pra vocês estariam dispostos a começar a aceitar mais GPUs com poder de inteligência artificial ao invés do poder de processamento bruto, pensando que talvez mais para frente um DLSS, Frame Generation ou outras técnicas similares sejam mais importantes do que o processamento bruto mesmo da GPU? Vocês estão dispostos a aceitar essa realidade? E talvez seja a única forma de baratear essas GPUs. Vocês já pararam para pensar nisso? É muito mais fácil você adaptar uma tecnologia que já existe, data center, para o mercado doméstico, do que você tentar forçar a evolução de uma tecnologia que pode ficar ultrapassada. De repente, como a gente conhece hoje, as GPUs podem simplesmente não ser mais interessantes. Quanto mais evoluem as GPUs para os data centers, quanto mais evoluem as NPUs dedicadas especificamente para IA, talvez a gente tenha mais disso aparecendo no mercado. Vamos ter falta de GPU? Vamos ter aumento de preço? Provavelmente. Tudo vai depender quanto tempo vai demorar para esse reflexo acontecer. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer. E a evolução é inevitável, né, galera? Não dá para parar o trem. O trem, ele tá voando, vai atropelar todo mundo. E se você não quer aceitar, é um problema seu, na verdade. Que
vai acontecer. E aí eu pergunto pra vocês, qual que é o limite da Nvidia? Tem limite pra esse crescimento da Nvidia? Vocês acham que em algum momento que isso é uma bolha? Eu vou dizer, eu não acho que é uma bolha, tá? A inteligência artificial tá só começando. Isso aí é o embrião, é muito diferente de uma bolha. Como que vai ser o futuro do PC Gamer? Será que a gente em algum momento vai ter o fim do PC Gamer de verdade? Já mataram o PC Gamer umas 300 vezes, né? Ou será que os games, que tudo mais vai acabar evoluindo pra fazer o uso, né, da inteligência artificial ao seu favor? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho pra receber as notificações de novos vídeos.